Vamos começar o programa de hoje com as notícias do mundo dos games. E quem conta pra gente é ele, Deco Neves, do canal Qualquer Coisa LTDA. Fala Rafa, fala galera do Arena, Deco Neves na área, trazendo as notícias do eSport. E no CBLOL dessa semana, a INTZ encarou e venceu a novata Redemption. E os canibais da CNB venceram a Vivo Cade. E a Kabum voltou a perder dessa vez para Uppercut. E o jogo da equipe do Flamengo, que havia sido adiado por motivos óbvios, aconteceu nessa segunda-feira. E a equipe do Flamengo conquistou mais uma vitória e agora em cima da Pro Game. E no segundo dia da quinta semana, a Pro Game voltou a perder, dessa vez para a INTZ. Para não ficar tão feio, a Kabum venceu da Vivo Cade, que perdeu as duas partidas dessa semana. O Flamengo ganhou novamente agora em cima da Uppercut. E a Redemption, tadinha, também não teve sorte essa semana, perdeu mais uma vez e agora para a CNB. E na tabela do CBLOL, o Flamengo continua em primeiro lugar com 9 vitórias e a Pro Game em último com 9 derrotas. E agora vamos com o circuito desafiante e a série de acesso para o CBLOL. E no primeiro dia a Falcão venceu a Team One. Logo depois a PEN venceu a OPK e a Red Kennedy venceu a Avan Liberty. E no segundo dia, a Pen Game venceu a Falcão, a Avan Liberty agora venceu também, mas em cima da OPK, e a Red Kennedy venceu a Team One. E nesse momento a tabela do circuito desafiante está dessa forma. Pen Game em primeiro lugar com 7 pontos e a OPK lá em último com apenas 1 pontinho. E no CS começou a Caton Wise e teve estreia de time brasileiro, rapaz. A Fúria entrou e foi pra cima dos favoritos ao título, os Ninjas de Pijamas. Infelizmente não deu para a Fúria e os favoritos levaram essa partida. Mas nem tudo está perdido, a equipe ainda tem chances no campeonato. E a equipe do Santos contratou um novo reforço. É o FTX, rapaz, e olha que ele entrou no lugar do Wipers, que ficou um pouco mais de um mês na equipe. E no Rainbow Six está rolando o Six Invitationals e já teve equipe brasileira na batalha, rapaz. A primeira equipe brasileira foram os Ninjas de Pijamas e enfrentaram a Reciprocity. Mas não deu para os brasileiros, que perderam por 2-1 e saíram do campeonato sem nenhuma vitória. Logo depois a Reciprocity enfrentou os também brasileiros da FaZe Clan e foi outra pisa, rapaz, não deu pra nós não. A Reciprocity parece que tá querendo virar carrasco de brasileiro nesse campeonato. Mas calma aí que ainda tem brasileiro na área e os Immortals venceram a Rouge por 2-1 e se manteve no campeonato. A outra equipe brasileira é a Team Liquid, que venceu a Mantis e também continua viva no Invitational. E também tem notícia do Fortnite. A equipe Quasar do YouTube Pyong Lee venceu a Pro Arena do mês de janeiro. E agora eles esperam para competir em eventos oficiais da Epic Games. E essas foram as notícias de games da semana. Para ter mais notícias de games, quadrinhos, séries e filmes, passa no meu canal. Qualquer Coisa LTDA, um cheiro, até a próxima e tchau! E depois da tragédia dos meninos do Ninho do Urubu, a gente foi procurar saber como andam os CTs dos clubes aqui em Alagoas. Será que eles estão adequados? Confira agora na reportagem de Ludmila Calheiros. Para expedir o alvará de vistoria, o Corpo de Bombeiros precisa analisar diversas situações. O documento é de extrema importância e sem ele o funcionamento dos centros de treinamentos é irregular. Qualquer edificação, e agora em foco os CTs de treinamentos de futebol, eles devem ter confeccionado o seu projeto de segurança, que é feito por um engenheiro, um profissional habilitado em segurança de incêndio, e após a análise desse processo pelo Corpo de Bombeiros, sendo aprovado esse projeto tem que ser executado. Após a execução desse projeto, é solicitado ao Corpo de Bombeiros a vistoria técnica do local para a gente verificar se tudo que foi projetado foi executado. Estando executado conforme o projeto, é liberado o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros. Em Alagoas, nenhum clube de futebol possui o alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros. Até mesmo CRB e CSA, os clubes de maior destaque, que disputam esse ano a Série B e A do maior campeonato do país, o Brasileirão, estão irregulares. O Galo tem processo aberto, mas com pendências. Já o CSA está mais longe de garantir o alvará. Pelas nossas buscas no nosso sistema, aparentemente nenhum clube está com seu alvará em dia, ou válido. Na verdade, não existe registro de alvará.
Unicamente existe um registro de um projeto do CT do CRB, ou seja, a gente tem o projeto do CT do CRB do Clube de Regatas do Brasil aprovado, mas eles nunca solicitaram a vistoria de execução desse projeto. O CSA, pelo nosso sistema e a busca do nosso sistema, a gente não tem ainda sequer o projeto ainda para ser analisado. O Corpo de Bombeiros acionou a Federação Alagoana de Futebol e deve iniciar uma grande fiscalização. Então, a gente está entrando em contato com a federação para pedir a relação dos clubes, né, e dos CTs e a localização de cada CT para a gente vistoriar o CT. Essa vistoria ela vai ao local, vai verificar o local, vai, se for o caso, notificá-lo se ele não tem nenhuma documentação de licença lá em relação ao Corpo de Bombeiros e, na verdade, ele vai ter 30 dias para começar a se regularizar. Em nota, o CSA disse estar providenciando a regularização, que deve encaminhar ao Corpo de Bombeiros o processo de segurança contra incêndio e pânico e o auto de vistoria. O CRB afirmou que não irá se posicionar no momento. O objetivo do Corpo de Bombeiros é minimizar a possibilidade que a tragédia do CT do Flamengo possa ser registrada também em Alagoas. A gente agora vai começar a fazer uma intensiva nos CTs, mas vale salientar que qualquer proprietário responsável pelo uso de uma edificação, ele é obrigado a possuir as licenças. Ele não pode estar esperando uma fiscalização chegar ao local para ele começar a se regularizar. Ele tem que entender que para funcionar ele tem que ter todas as licenças em mãos, né, de cada órgão, inclusive a do Corpo de Bombeiros. E chegou a hora de um recado especial. No verão, quem curte, quem gosta de esporte, curte futebol ou vôlei de praia e quem gosta de preços baixos, não perde as ofertas do Atacadão. Nós aqui do programa somos um bando de bola murcha na pelada da praia, mas na hora de aproveitar as ofertas, todo mundo é craque no verão do Atacadão. Também com a variedade de produtos e preços baixos que só o maior atacadista do país oferece, fica fácil demais. Água de coco do Coco, o sabor da praia na sua casa. Uma água de coco saborosa com 0% de gordura e colesterol, sem sódio. Puro sabor e saúde. O Tang é um refresco em pó mais querido do Brasil. O verdadeiro sabor da fruta você só encontra com os melhores preços no Atacadão. Já o Fresh vem adoçado e com vitamina C, uma oferta refrescante na sua geladeira e nas nossas prateleiras. Para você comerciante ou para você que compra para sua casa, essa tabelinha de ofertas com grandes marcas e grandes ofertas você só encontra aqui no Atacadão. Atacadão, um lugar de comprar barato. E vamos agora para o futebol. Vem comigo, vem comigo. Agora a gente vai para o futebol porque ontem o CRB ficou no empate com o Brasiliense e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O porta-voz do Galo falou um pouco sobre a partida. Se liga. Fala galera do Arena, sou o Felipe, vou aqui falar um pouco sobre o jogo do CRB ontem, CRB Brasiliense pela Copa do Brasil, lá em Taguatinga, se não me engano. O CRB jogou na Boca do Jacaré, 3,5 jogo, calor infernal, né? O Distrito Federal, assim como todo o Centro-Oeste, isso aí é a época do ano, né? Verão, é um calor, acho que é a região do país, enfim, né? Muito calor lá. Aí o CRB conquistou um resultado bom, mas o desempenho da equipe não agradou a torcida. Era esperado que Danilinho, assim, era esperado que repetisse a formação do clássico ou até tirassem os 3 volantes. Ele não repetiu, tirou o meia e colocou os 3 volantes e colocou o Bárbio. Então a torcida não gostou muito de como o time entrou. O Edson Martins estava sendo muito criticado por parte da torcida, acho injusto, mas ontem foi o melhor em campo do jogo. E quando o goleiro é o melhor em campo do jogo, acho que alguma coisa está errada. A gente poderia ter vencido ontem, por mais que a Copa do Brasil apresente seus resultados que a gente não espere, como, por exemplo, nossa chave, o Bahia quase foi eliminado. Se o Rio Branco fosse um time melhor, classificava. O Goiás até os 20 do segundo tempo, se não me engano, estava empatando 0-0. O Tupi, que era favorito contra o Santa Cruz de Rio Grande do Norte, perdeu de 1-0. Então, a nossa chave mostra que os favoritos não conseguiram surpreender como era esperado. Claro, o Goiás foi o único que conseguiu dar um fôlego, né? Bom, mas o importante eram os 600 mil de premiação, que era para a próxima fase.
além da classificação. E isso foi conquistado, o desempenho não veio como esperado. É esperado que o Roberto Fernandes promova algumas mudanças no time titular. Espero que o Matos ganhe chance no lugar do Edson. Não estou gostando do Edson. Matheus Silva saia do time. O CRB começa a jogar com 3 atacantes. E o meia, Danilinho, Claudinei e Ferrugem são titulares hoje no meio campo. Espero que o Guilherme seja utilizado na ponta. Não estou gostando mais assim das atuações de Hugo Sanches. Vem decepcionando. O Zé Carlos espero que seja mantido como titular para ganhar ritmo de jogo. E eu gostaria de ver muito o Rangel atuando como ponta. No jogo de ontem ele fez umas 2 jogadas pelos lados e conseguiu surpreender. É isso aí, espero que o CRB consiga se classificar contra o Goiás. E espero até que repita os confrontos que fez contra os times da Série A desse ano. Pelo menos empatando os jogos, como foi contra Bahia, Ceará e CSA. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Tudo bem, Rafa Peixe? Essa sua camisa vermelha quer dizer alguma coisa? Homenagem ao CRB ontem, né? Homenagem ao Garantiu CRB. a classificação, o único que ficou O único que sobrou, né? segunda fase da Copa do Brasil. Emerson sobrou, ficou na Copa do Brasil, mas passou um sufoco danado. O Edson Marden agora já virou o paredão do Galo, né? É verdade. Boa tarde, Rafa. Um abraço para você, para os amigos de casa. Muito mais vale é o produto final, não é assim? O que importa certeza. sempre é o produto final. O CRB não fez um bom jogo. Aliás, eu até vi o técnico do CRB, o Roberto Fernandes, meio pistola aí na rede social, né? Sim, Andou respondendo a galera. respondendo a galera. Mas a estratégia que ele fez, e aí você vai desprezar, torcedor, a performance do time dentro de campo. Né? É querer demais nessa altura da competição também que você apresente bom futebol em detrimento da classificação, sabe, Rafa? O CRB não fez um bom jogo. O grande nome do CRB ontem foi o Edson Marden, mas o CRB passou de fase, não é? E isso é o que importa. Passou a próxima fase, jogou o Goiás com o Sergipe ontem, confesso que nem vi o resultado de ontem à noite, que é o Eu vi que próximo estava adversário 2-0, do o CRB. Goiás passou. Mas passou de fase, garantiu uma boa grana no bolso. Eu até conversei com o departamento de futebol do CRB hoje. Eu disse, agora vai dar para contratar, né? Porque o CRB tem 2 vagas para contratar, ainda para escrever no Campeonato Estadual, que pode até dia 12 de março. E aí, não, o dinheiro já estava garantido para contratação. Isso aí independe dessa passagem de fase. Então E vai a- ter F5. Exatamente, hoje tem. Inclusive, até vi com o presidente do CRB que se passar desse próximo confronto, se passar da segunda para a terceira fase, já tem um bicho de 300 mil reais. Então, a Copa do Brasil é uma competição caça-níquel, ela serve para isso. Para você colocar dinheiro no bolso e se planejar para o resto da temporada. Principalmente nesse período agora que todo mundo perdeu o patrocinador Master, né? Uma grande quantia aí do banco estatal. Então, você tem essa questão aí da passagem de fase pela Copa do Brasil. Então, sobretudo, independente da performance do time dentro de campo, foi empate chorado com o Edson Marden agarrando tudo e parabéns aí pro CRB que garantiu a classificação. Emerson, se passar pelo Goiás, 1,5 milhão no bolso. Mais ou menos isso. É muita grana, mas agora eu quero saber a nossa enquete no @tv.verdeoficial, Emerson. O CRB tem futebol para passar pelo Goiás? É claro que sim, 47%. E acredito que não, 53%. Goiás que agora é time de Série A, não é, Emerson? Mas já empatou com o Ceará e com o Bahia e com o próprio CSA, que são 3 times de Série A também. Então isso independe, precisa ver o momento que você chega, a temperatura do jogo, né? Na segunda fase continua sendo uma partida só, para você definir ali a fatura, se passa ou não de fase. Então, sobretudo, o que você precisa fazer é ir passando de fase para colocar dinheiro no bolso. O título dessa competição é uma coisa inimaginável. Então você tem que ir passando quanto mais você conseguir para chegar mais para frente e colocar dinheiro. São 4 grupos que você define a Copa do Brasil, né, para passagem de fase e para colocar dinheiro. O CSA, inclusive, estava num grupo muito bom. Passasse era 980 mil. O CRB ganhou 630, o CSA era 980. Né? Mas enfim, o CRB passou de fase, então parabéns, é dar sequência aí agora. Esperar quando é que vão marcar a data, sorteio do local e tentar colocar essa... Quanto é a bagatela aí? 1 milhão e... 1.450.000. Muito dinheiro. Pouco dinheiro, né? Pois é. Agora, Emerson, o porta-voz do Galo reclamou um pouco da postura do time, como o técnico Roberto Fernandes escalou, com 3 volantes. Você acha que fez errado? Tá errado essa maneira do CRB Classificou? jogar? Classificou. Então, Mas a gente pronto. fala assim, a performance pro restante da temporada. Ah, mas a restante da temporada independe, Rafa. Você tem que analisar, é competição. Sim. O CRB disputa 3 competições. Veja só, porque eu vi muito torcedor ontem. Inclusive aqui, lá na emissora de rádio, como o time joga desse classificou, minha gente. Vocês querem mais o quê? O CRB está na disputa do Campeonato Alagoano. É líder. Sim. Invicto. Está na Copa do Nordeste, está no G4, invicto. E garantiu a primeira fase da Copa do Brasil. E aí, quer mais o quê? O Vasco Quer que jogue passou se bonito e arrastando saia? também, né? O Quer que Corinthians jogue passou bonito se e saia? arrastando também. Então, a Copa do Brasil
você tem que montar uma estratégia para passar de fase. E a estratégia do Roberto Fernandes ontem foi muito bem feita, que o time classificou. Ponto. Fora isso, é querer inventar. Show de bola, vamos para um rápido intervalo. Na volta, o papo é CSA, que apresentou o atacante Cassiano ontem no Mutange. Não sai daí.